Olá, eu sou Márcia Maranhão, novamente aqui no meu canal de educação. Hoje eu comecei a pensar e assistir muitos seminários e comecei a ouvir que a Base Nacional Comum Curricular, como se ela tivesse vindo de cima para baixo, sem a participação dos professores. Então, o primeiro item da minha fala é justamente sobre a existência de 17 audiências de professores. Inclusive, eu participei de 2 da região Nordeste. Então, foi formado grupos, foi dado oportunidade, item por item da base, para que fosse discutida e apresentada sugestões pelos professores em nível regional. Porque nós sabemos que não podemos falar de educação sem respeitar, a realidade local. Isso é uma coisa que a base cuida. Então eu fui olhar, me debruçar para o segundo item, que é outra falácia, era sobre a diversidade cultural, ou seja, que não foi respeitada a diversidade cultural, como se isso fosse possível nos dias de hoje, hein? É o que mais se fala, é o que mais se tenta respeitar. Lógico que a gente sabe que ainda precisa aumentar, se comprometer muito mais com a participação de todas as pessoas no processo de ensino. Mas, desde que o mundo é mundo, a gente aprendeu que devíamos respeitar a diversidade cultural. Realmente, há uma distância entre o que está no papel e entre o que está na prática, né? Nós sabemos, por exemplo, vou pegar, antes de falar da diversidade cultural, o papel da mulher na sociedade. A mulher tem um papel importantíssimo, não é? Dentro de casa, na educação dos filhos, no ganho, não é? Que tem mulheres que ganham até mais do que homens, mas na sociedade ainda a gente sofre discriminação, que é um absurdo, não é? E ainda mais a quantidade de mulheres ainda, que certamente empoderadas, morrem por feminicídio, e o que nos surpreende é que cada vez mais acontece e ao final agora eles estão se matando para poder não ir preso, porque vão preso mesmo, né? Então, a questão da diversidade de culturas, eu me debrucei nas 10 competências que eu já trabalhei por aqui no meu canal, mas eu tive o cuidado, de ver, será que é verdade? Será que isso não foi contemplado? Apesar de eu ter falado tanto de diversidade cultural quando dei as 10 competências. E constatei que entre 10, 8 falam. Mas eu vou abrir, inclusive, o espaço para nomeá-las. Então, o que nós temos que fazer agora é fazer cumprir isso dentro das escolas, das redes estaduais, municipais, não é? Então, o que a gente está precisando agora é nos unir para que tudo que vem desde a Constituição, porque a base, como eu falo, ela não caiu do céu. Ela não é só essa base nacional, ela vem desde a Constituição e dos planos, dos planos de educação. O decenal, aconteceram vários planos e várias leis de diretriz de base, Mas em todas essas já se tinha a questão da diversidade cultural, Nessa agora, na BNCC, tem acesso, o acesso e a equidade, que todos tenham o mesmo conhecimento,
o acesso aos conhecimentos, que tenha-se equidade e que se tenha oportunidade para todos. Então, o que tem que nós fazermos é fazer cumprir isso. O que a gente precisa, não é? Vamos pensar juntos, vamos criar encontros, vamos discutir para criarmos, quem sabe, não é? O monitoramento dessa situação. Então, no artigo 1, o número 1, na competência 1, fala da valorização e utilização de conhecimentos sociais e culturais. Então, são as culturas, as diversidades de culturas que terão que ser respeitadas. A terceira competência, repertório cultural e artístico e manifestações e práticas culturais. Manifestações culturais e práticas diversificadas, ou seja, práticas de diversas culturas. No sexto, fala da valorização da diversidade de saberes e vivências culturais. No oitavo, compreende-se a diversidade humana. Não é? E no décimo, fala-se de inclusão. Mas esse aí é o primeiro item da minha fala de hoje. Qual é o item? Como foi construída na prática a BNCC. Então, o primeiro ponto que eu tomei são audiências públicas que aconteceram em número de 17 em várias reuniões do nosso país. E disse que participei de 2 audiências e sou testemunha ocular. O segundo ponto que eu falei é a diversidade, não é, social e a realidade local. Isso fala a base nacional. Além dessas 10 competências, em outros momentos fala disso, da diversidade cultural e realidade local. A realidade local eu venho falando, inclusive, para os municípios, mostrando que a escola municipal ela tem que atender às realidades locais. Se a realidade é de comércio, né, ela vai tratar dentro da escola. No ensino fundamental, nós temos o aprofundamento de estudos, em vez de se falar, como antigamente, diversidade, base nacional comum e parte diversificada. Então, essa parte diversificada passa a ser chamada de aprofundamento de estudos, quando vocês forem fazer a matriz curricular da escola. O terceiro ponto é a formação continuada dos professores, não é? Então, essa formação continuada já vem sendo falada, muitas secretarias já fazem, mas ainda precisa se fazer mais. E agora, com a Base Nacional Comum Curricular, nós temos esse aprofundamento de estudos baseado nos componentes curriculares, onde o aluno, no 8º e 9º ano, poderão aprofundar conhecimentos, não é? Que podem ser de português e matemática, que são mais avaliados e são mais permanentes na vida da gente, não é? Se nós não aprendermos a ler e interpretar, nós não vamos para canto nenhum. Se não soubermos fazer contas, saberes números, não é? Equações e as 4 operações, que isso tudo são elementares. Imaginem no ensino médio. No novo ensino médio, essa parte diversificada ela passa a ser chamada itinerários formativos, que eu também já falei, como também toda essa parte, a participação de professores e alunos na escolha. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que aquela parte diversificada vai chamar itinerários formativos, não é?
Então, essa é a diferença de outras falas minhas. Eu estou me referindo agora à matriz curricular. Então, na matriz curricular, vamos falar de itinerários formativos que podem ser disciplinas ou componentes curriculares, que é a mesma coisa. Antigamente eram chamadas disciplinas, hoje são componentes curriculares. E cursos profissionalizantes, técnicos ou não técnicos. Então, isso está no novo ensino médio. Então, essa formação dos professores, o nome está dizendo contínua. Ninguém pode fazer uma formação uma vez no ano, não é? Quem sabe, em cada unidade, na abertura do ano que vem, 2022, não é? Inclusive o ensino médio, termina o prazo de implantação do ensino médio em 2022. Na verdade, eu já fiz até uma crítica, porque houve pandemia, poderia abrir mais um ano, mas a base foi autorizada em 2018, ou seja, 2019, foi dezembro de 2018. Então, em 2019, já era para ter começado o novo ensino médio, mas com a pandemia, com os problemas. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção nesse terceiro item é a formação dos professores. Então, essa formação vai ser por áreas de ensino. A pessoa que for dar a formação tem que falar da forma geral, da base, falar das 10 competências, falar dos princípios, dos objetivos e aprofundar-se em cada área. Pegar o grupo de professores de língua portuguesa, contratar alguém para trabalhar essa área. Ou matemática, a mesma coisa, ciências, não é? Física, química, matemática, ensino fundamental, português, matemática, história, geografia, não é? Então, além disso, os gestores e coordenadores deverão passar também por uma formação continuada. Então, no primeiro momento, eu considerava assim, a escola toda junta, e quando fosse abrir para trabalhar com gestores, coordenação, então numa sala, outra sala, os componentes curriculares, né? De língua portuguesa, ou linguagem, de matemática, de física, de biologia e assim por diante. O terceiro item, não é, dessa observação minha com relação a esse encontro virtual que eu assisti, que falou-se que não houve participação das pessoas na construção da BNCC, o terceiro item seria currículo. Eu falei aqui 500.000 vezes que o currículo deve ser construído por cada escola. A base dá uma liberdade de flexibilidade. Então, você não tem a obrigação de seguir um currículo, mas se você não teve tempo, não se organizou, você pode adotar temporariamente um currículo, porque certamente foi muito bem elaborado. Muitos contrataram professores, né, de federais, de faculdades particulares, e acredito que estejam bem dentro da realidade local e respeitando a diversidade cultural, né, trabalhando os componentes curriculares. Então, tudo isso deverá constar. O quinto é o conceito de escola. Eu senti necessidade de a gente falar o que é escola para cada um de nós. Eu considero que é um local de encontro, de afeto, não é? De discussões boas para a construção, não é? Para desenvolvimento de competências e habilidades e, finalmente, para a construção de um projeto de transformação social. Eu falava muito do projeto de vida.
E agora eu estou falando de um projeto maior. Dentro está lá o projeto de vida, dentro estará lá os projetos didáticos por áreas e também um projeto de transformação social. Nós sabemos que o Brasil está passando por uma crise enorme, que nós estamos, inclusive, com depoimentos na televisão todos os dias, não é? E, além disso, a fome, né? O desrespeito, a quantidade de mulheres que se matam todos os dias. E esses meninos e meninas dentro da escola deverão serem conscientizados e trabalhada a questão de quê? Do respeito, a questão de quê? O respeito humano, o respeito à diversidade, não é? A construção, não é, de muita coisa, da ética, da estética, da valorização do outro, da empatia, quanta coisa boa para trabalharmos para que isso, aos poucos, a gente sabe que nada acontece da noite por dia, principalmente em educação. Mas eu estou sentindo, não é, que todos nós estamos juntos tentando melhorar a educação no nosso país. Vamos nessa? Boa noite.